amigos, estamos de volta com mais um programa Formando Opinião pela sua TV Web Estado. O meu convidado de hoje é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, um deputado de larga experiência e que é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Eu estou falando do deputado Sérgio de Araújo Lima Aguiar. O Sérgio Aguiar foi eleito pelo PROS, hoje ele está no PDT e obteve a grande e expressiva votação de 85.060 votos. Sérgio, prazer imenso de receber aqui, é uma satisfação muito grande para nós, para o Grupo Estado, e as nossas câmeras estão aqui à sua disposição para saudar os nossos internautas. Quero cumprimentar você, Marcos, cumprimentar também a todos os internautas que nos assistem aqui pela TV Web Estado, dizendo que é um prazer para nós estarmos aqui participando pela primeira vez desse programa, formando opinião e tendo a certeza de que, ao poder partilhar com você e com aqueles que nos assistem sobre os mais variados temas que iremos tocar durante essa nossa entrevista, estaremos aqui ao dispor de todos para demonstrarmos o nosso conhecimento, a nossa ideia, sobre tudo aquilo que hoje vivenciamos na política brasileira. Prazer imenso, Sérgio. O Sérgio é hoje o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então ele tem muita experiência, além do que veio de uma família já de pessoas ligadas totalmente à política, né? Vem do seu avô, do seu pai. E eu queria conhecer um pouco mais, queria passar mais para os nossos internautas. Quem é o Sérgio Aguiar? A tradição política, sem dúvida nenhuma, é a marca de minha família. Desde 1947, quando meu avô Murilo Aguiar foi constituinte estadual, quando da volta da redemocratização brasileira, ainda da época de Getúlio Vargas, na primeira metade do século passado, nós iniciamos a termos sempre um mandato eletivo na Assembleia Legislativa do Estado. Meu avô foi deputado estadual por 6 mandatos, foi também prefeito de Camusim. Meu pai, Francisco Aguiar, foi deputado estadual por 5 mandatos. Eu agora estou no meu 3º mandato de deputado estadual, mas antes disso representei a minha cidade, primeiro no Legislativo Municipal em um mandato e depois 2 vezes como prefeito da minha terra, Camusim. E tenho tido ao longo dessa vida também uma formação profissional que me dá a segurança de poder demonstrar o trabalho que faço e principalmente a confiança em mim depositada pelos 85.060 cearenses que sufragaram o meu nome na eleição de 2014. Eu sou administrador de empresas, eu sou economista e sou advogado, também tenho especialização e um mestrado em gestão pública, porque afinal de contas acredito que além da capacidade de liderança, da forma que você tem para poder conduzir e fazer com que a confiança da população possa ser depositada mas você também tem que ter a preparação acadêmica, profissional, para poder corresponder a tudo aquilo que é importante para a vida pública. Então, eu me considero preparado para exercer os mandatos que já tive e também mais esse mandato de deputado estadual, principalmente para poder atender aos anseios populares. E não para por aí. Minha esposa, Mônica, hoje é a prefeita do município de Camusim, ela também teve raízes políticas, o seu avô, Coronel Libório Gomes da Silva, foi deputado estadual por 2 mandatos e nós nos encontramos para podermos fazer esse par na política de Camusim do Ceará, fazendo sempre o bem às pessoas. Essa é que é a nossa missão. Quem está na política tem que saber que está na política para servir e não para ser servido. É isso que nós, mandatários, temos que ter essa consciência para que a gente possa exercer na sua plenitude os mandatos a nós confiados. A política virou quase um gene na família, né, Sérgio? É isso. Eu não me considero um político profissional, porque a política não é a minha profissão. Eu sou verdadeiramente advogado, economista e administrador e estou político, estou deputado estadual. É assim também com a minha companheira. Mas nós sabemos que trabalharmos diuturnamente para podermos fazer com que as pessoas possam ter a felicidade de conseguir ter na sua vida uma forma de se procurar, mostrar que a política faz o bem, é isso que a gente procura fazer. E eu costumo sempre distinguir. Eu já fui prefeito, hoje é minha esposa e hoje sou parlamentar. O prefeito, a prefeita, é aquele que consegue, com uma atitude sua,
definir a vida de um cidadão. Seja, por exemplo, com a falta de um UTI, seja com a falta de um medicamento que possa ceifar a vida da pessoa, sejam de atitudes que são elas inerentes ao Poder Executivo, que faz com que as pessoas possam ter ali a decisão de suas vidas na mão, muitas vezes, de uma única pessoa, de um gestor, de um membro do Poder Executivo. Já nós parlamentares fazemos as ações, apresentamos projetos, temos atitudes que elas podem, com um simples gesto, fazer com que a coletividade seja toda ela abrangida. E isso daí, para mim, também me dá responsabilidade muito grande, porque, coincidência ou não, 85 mil cearenses votaram em mim. E 8 milhões e 500 mil são aqueles que eu represento dentro da Casa do Povo cearense, que é a totalidade da população do Ceará. E para isso daí, eu sei que em alguns momentos nós fazemos uma solicitação de uma rodovia, uma solicitação de uma escola profissionalizante, de querermos ajudar com a construção de uma unidade básica de saúde aos municípios ou ao próprio Estado, a gente consegue atingir um número bem maior de pessoas do que o Executivo propriamente dito, com a sua missão de conferir a autonomia para o desejo do cidadão. Bom, amigos, agora que vocês e eu também, nós passamos a conhecer um pouco mais da vida do Sérgio Aguiar, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e voltamos na sequência para conhecermos mais sobre a vida parlamentar do Sérgio Aguiar. Voltamos já. Estamos de volta com as dicas de saúde Unimed. Hoje vamos abordar uma doença com graves repercussões sociais, graves repercussões econômicas e graves repercussões emocionais e espirituais na família. O mundo de hoje, com sua complexidade, o mundo de hoje com seu caos, com as incertezas, o mundo de hoje é decorrente da instabilidade, e, vamos dizer assim, o mundo de transição civilizatória que nós vivemos, perturbado, conflituoso, leva as pessoas a, em idade improvável, desenvolver uma doença caracterizada principalmente por perda de memória, perda de orientação em consequência e depois demência total, inclusive levando até a perda de faculdades mentais e loucura. É a doença de Alzheimer, em homenagem ao médico alemão que estudou e descobriu todos os pormenores dessa doença no início do século passado. Bem, como reconhecer um paciente, mulher ou homem, não interessa, que já tem mais de 60 anos, ou menos talvez, e que começa a apresentar sinais dessa doença? Você tem que observar, primeiro, a conduta normal dele em seus hábitos regulares, ordinários, do dia a dia do cotidiano. Se esse paciente esquece, ainda dentro de casa, coisas menores, chaves, sapato, lugares que ele pratica ou frequenta de maneira assídua, cotidiana, dia a dia, então você vai ver se ele está tendo esquecimento dentro de casa, no ambiente doméstico. Em segundo lugar, ele pode ser observado em relação ao nome das pessoas, nome de amigos, ou nome de datas importantes, data do convívio íntimo, de aniversários, de casamento, de batizado, seja lá o que for. Ele pode esquecer também compromissos que anteriormente ele jamais esqueceria. Ele pode estar esquecendo também, ele pode estar apresentando também desorientação de endereços em ruas. Ele pode, inclusive, estar dirigindo e se deslocar a uma região completamente fora do traçado, fora do destino que ele gostaria de estar. Então, esses sintomas são os sintomas iniciais. Posteriormente, o paciente passa a apresentar algumas formas até mesmo de delírio, de perseguição, delírio de grandeza, delírio de doença, exagerando doença, exagerando grandeza, assim, delirando, com um quadro até de paranoia, como se fosse uma psicose. E, por fim, às vezes esse paciente começa a levar quedas dentro de casa e com consequências realmente drásticas para a família, porque nessas alturas esse paciente tem que ser cuidado de maneira eficiente, de maneira sistemática, contínua, 24 horas, levando a um verdadeiro sacrifício, até mesmo econômico,
né, da família dedicar tantos cuidados a esse paciente. Fora o problema de asseio, o problema de aquisição de remédio, o problema de cobertura com o plano de saúde, ou mesmo até mesmo na rede do SUS. Então, esse paciente tem que ser devidamente olhado, observado, se ele precisa realmente, imediatamente, de um médico ou de cuidados, até mesmo de psicólogo e psiquiatra. Quando você observar num amigo, num parente, num companheiro, numa pessoa que convive com você, esse tipo de sintoma, esse quadro clínico, como a gente chama, você tem que dar uma mão a esse paciente, levá-lo a um médico, no caso da rede do SUS, e se for o caso dele ter o plano de saúde Unimed, pode levá-lo à nossa rede de atendimento de médicos cooperados, que são bastante competentes para reconhecer clinicamente e tratar o quadro de Alzheimer. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Formando Opinião, onde hoje eu tenho o prazer de receber o deputado Sérgio Aguiar, que agora nós vamos falar um pouco mais sobre política. Sérgio, me diz uma coisa, você foi eleito pelo PROS e agora está no PDT. Essa mudança de partido é algo muito significativo para você? Sigo a liderança dos ex-governadores Cid e Ciro Gomes, e minha vida política toda foi feita numa ambiência em que eles sempre foram os condutores e nós fazemos parte desse grupo político. E por isso é que tomei em concordância, tanto com o meu grupo político que representa na Assembleia, como também dos meus líderes, a decisão de migrar do PROS para o PDT, aproveitando as consequências da proposta de emenda constitucional que virou verdadeiramente letra da nossa Constituição, e com isso daí tomei a decisão de ir para o PDT. Sinto-me bem à vontade no partido, que tem os ideais de Brizola e de Darcy Ribeiro, com a educação de tempo integral como a forma da gente fazer a redenção do Brasil, bem contemplado de poder estar nesse partido, e certamente terei, a partir de agora, vida longa nele. É um partido tem uma história muito grande na política brasileira, né, o PDT. Então, é um partido que tem um conteúdo histórico mesmo, muito forte. Né? Isso, é um partido histórico que vem desde lá de Getúlio Vargas, embrionariamente, depois passando por Leonel Brizola, já com a redemocratização brasileira, teve essa oportunidade de virar um partido. Hoje nós temos grandes nomes nos seus quadros e tudo, e certamente me sinto muito à vontade de militar na política agora, dentro dos quadros do PDT. Sérgio, me diz uma coisa, o PDT vai sair com candidato próprio agora para as eleições de prefeito? Vai, nós temos só no estado do Ceará agora, com essa migração do grupo de Cid e de Ciro Gomes, nós temos 72 prefeitos no partido, e boa parte deles irá ter candidato ou ser candidato à reeleição ou apresentar candidaturas nos 184 municípios cearenses. Nossa grande bandeira, é verdade, é aqui na capital do estado, onde o prefeito Roberto Cláudio, que também conosco está no PDT, irá pleitear a reeleição para mais 4 anos à frente da Prefeitura de Fortaleza. Sérgio, agora me diz uma coisa, como é que você está vendo o atual quadro político brasileiro? Como é que você... Tanto eu queria saber do Sérgio parlamentar e queria saber do Sérgio cidadão, o advogado, o economista, o administrador de empresa. Como é que você está vendo essa situação toda e que todos nós, indistintamente, estamos passando? Bom, o que nós vimos é uma situação se agravando aí ao longo dos 2 últimos anos, onde foram descobertos aí verdadeiros escândalos na Petrobras, nossa maior empresa, aquela empresa que era a mais pujante, que realmente é o grande patrimônio do povo brasileiro, e assistimos estarrecidos realmente aquilo tudo que se passa. De ver ser divididos recursos entre partidos políticos, e isso para nós nos causou uma estranheza muito grande. Lamentável, né? Muito grande, e isso daí nos deixa, de certa forma, decepcionado muitas vezes, e eu acho que é isso que o cidadão brasileiro também sente. Além de preocupados, porque, só te interrompendo, Sérgio, há poucos dias atrás nós tivemos aí o balanço, né, a divulgação do balanço da Petrobras, e o rombo foi o maior da história da empresa. Então,
nos preocupa, enquanto brasileiro, até a própria continuidade da maior empresa brasileira até então, né? É verdade. Inclusive, como eu dizia, esses canos causam pavor a todos nós. Vemos que o petróleo está com uma crise mundial. A queda do barril de petróleo vem chegar justamente no momento em que as ações da Petrobras também estão desvalorizadas devido a essa grande celeuma que está existindo. Então, com isso daí, compromete, sem dúvida nenhuma, a vida da empresa. Sem dúvida. Sabemos disso. Mas também vejo que existem momentos em que o judiciário está tomando posicionamentos, e aí eu me refiro mais ao Sérgio Moro, em que muitas vezes ele quer fazer o papel da Polícia Federal de investigador, ele quer fazer o papel do Ministério Público de acusador e quer também ser o julgador. Então, algumas vezes, passa-se daquilo que é o permitido pela Constituição. Então, eu defendo que haja as investigações que cheguem-se à exaustão, que se punam verdadeiramente os culpados, quem tem culpa tem que pagar por isso daí. Agora, vamos deixar um pouco a vaidade momentânea de lado, para que a gente não possa fazer isso com que o Brasil seja levado a uma grande hecatombe, como estamos vivenciando agora, por atos ou ações assim que são tomadas por parte de alguns membros do judiciário. Sérgio, mas me diz uma coisa, você não acha que essa situação de fato e de direito são as instituições funcionando a pleno vapor? O que a Constituição preconiza é que as instituições devem funcionar sim, mas nós não podemos também fazer com que o desrespeito ou que se ultrapasse aí as barreiras da Constituição. E nós temos que saber julgar no momento adequado, sabermos tomar as devidas providências, porque muitas vezes, se hoje é um ex-presidente, se hoje é um ex-ministro, se hoje é um parlamentar, amanhã pode ser o cidadão simples e comum, que vai fazer com que esteja toda a cadeia comprometida daquilo que diz respeito à relação lei com comportamento da sociedade. Mas eu volto a afirmar, as instituições têm que agir realmente, deixando de serem personificadas e agindo como instituição para poder fazer valer o respeito à Constituição Federal. Antigamente se dizia que o rico e o colarinho branco não ia para a cadeia, só os pobres. Hoje nós estamos vendo aí parlamentares, grandes empresários, aliás, os maiores empresários do Brasil, em determinado segmento, na cadeia. E agora, com essa sua colocação, a gente vê que de repente vira tudo uma coisa só, ou seja, sem ter o devido acompanhamento, sem ter a devida defesa, sem ter a devida organização jurídica, vai todo mundo preso. Defendo que a lei seja para todos. O Brasil é composto, já diz a nossa Constituição Federal, de que a lei tem que ser igual para todos. Para todos, claro. Então, muitas vezes não está se dando a condição de se apresentar à defesa, porque hoje tem a tal da delação premiada, que faz com que o cara, sem provas, pelo menos é o que me consta, ele faça com que acuse determinado cidadão e aquela acusação passe a partir dali a valer como a verdade máxima, sem até mesmo ter provas para que isso possa fazer com que haja a verdadeira comprovação do delito que foi praticado por qualquer um. Defendo que a lei possa ser colocada mais uma vez para todos. A impunidade não pode existir. Agora, hoje, muitas vezes a gente vê pessoas presas que passam 2, 3, 4 anos e não vão a julgamento. Assim como também eu vejo o inconformismo da sociedade quando vê que alguém praticou um crime e fica 3, 4 meses, ou melhor, 3, 4 anos sem ser preso, bailando por aí, e não tem o seu julgamento, a sua condenação. E isso faz com que, muitas vezes, a gente tenha que passar verdadeiramente a analisar o Brasil de uma outra forma. Creio eu que as instituições devem ser fortes, devem agir e a gente poder fazer com que não haja ações precipitadas e, principalmente, se possa dar o direito de defesa a todo e qualquer cidadão. Claro. Não é com fatos assim que você lança na imprensa
porque o fulano, o empresário delatou, ou porque o político disse isso ou aquilo outro, que aquilo dali já é uma condenação. Mas hoje nós estamos vendo que já se pré-julga a toda e qualquer pessoa pelas acusações que são colocadas. Eu defendo sim a exaustão das investigações e, como é que se diz, não tem dor a quem doer. Quem tiver culpa no cartório, pague pelo erro que fez. Agora, Sérgio, me fala uma coisa. Nós sabemos que a delação premiada, na verdade, na Constituição não existe esse item. E a delação premiada foi inspirada no julgamento dos mafiosos italianos, daí o Sérgio Moro se inspirou no que houve lá na Itália e trouxe a delação premiada para cá. Você não acha que, de repente, de certa forma, a delação premiada acabou ajudando no momento que nós estamos vivendo? Porque se não fosse isso, nós não teríamos os esclarecimentos ou não chegaria a verdade da população às coisas que estão chegando. Bom, eu vejo que é uma forma de você conseguir ter subsídios para poder investigar mais a fundo ações que foram elas delatadas por qualquer um deles. Não me deixa feliz ver, por exemplo, o caso do Pedro Barusco, que está devolvendo 100 milhões de reais para os cofres públicos brasileiros e querendo ainda que depois de tudo isso ele possa receber o benefício de uma delação premiada. Ora, se for um grande criminoso que, como a gente diz, que teve ali a sua própria condição de mostrar que errou, que fez o delito, que cometeu o ato ilícito e aí devolve e ainda vai ter algum espaço na lei para protegê-lo? Não, espera aí. Então tem coisas assim que me causam estranheza. Então, em muitos casos da delação, tem que ser pesado e medido para ver qual é o grau de culpabilidade que o delator tem, para ver se ele não está apenas querendo jogar mais poeira no ventilador para tentar passar, como é que se diz, com a menor pena para ele. Defendo que haja a investigação à exaustão. Isso é o que se deve ocorrer. Na sua visão, afinal de contas, qual é a saída? Bom, o Brasil tem que ser passado a limpo, verdadeiramente, as instituições têm que prevalecer, deve haver realmente um repensar. Eu mesmo tinha convicção de que há cerca de 2, 3 meses atrás, a presidenta da República, eleita pelo voto popular, diga-se de passagem, deveria ter se desfiliado do seu partido político e deveria ter chamado todos os partidos e mais as universidades, o judiciário, o Ministério Público, todos os órgãos brasileiros para poder pensar uma solução para o Brasil. Vi que ao longo desses últimos 2 meses houveram atitudes que eu considero precipitadas e que comprometeram essa saída. Mas acredito que o Brasil não pode voltar a um retrocesso de um golpe de Estado ou de alguma coisa assim que venha cercear tanto o direito de defesa como também o espírito democrático, o regime democrático de direito que nós vivemos. Então a gente tem que ter muito isso. Eu estudei direito, você também, para que a gente visse, aprendesse o que era correto. Verdade. Então é isso que nós defendemos, é que haja para toda e qualquer julgamento, haja o devido processo legal, dando a condição de se ter o contraditório, de se apresentar defesa, de se provar defesa e vou mais além. Continuo a dizer que as acusações devem provar a culpabilidade do indivíduo. Sérgio, muito obrigado por você ter vindo, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Já fica o convite, que eu espero que você venha para a gente dar continuidade a esse papo, que tem muita coisa para falar, mas o nosso tempo é curto. Muito obrigado, vou contar com você. Eu quero agradecer, dos mais relevantes, nós temos batido esse papo aqui no Formando Opinião, e para mim é uma honra poder comparecer, tantas quantas forem as vezes que for convidado. Já está. E a você, meu querido internauta, obrigado e até o próximo Formando Opinião.